Olá, Fazis, tudo bem? Na semana passada a gente trabalhou em língua portuguesa, termos integrantes da oração, né? A gente trabalhou com objeto direto preposicionado, objeto indireto, e o agente da passiva, né? Vimos que objeto direto, indireto e objeto direto preposicionado eram termos que completam o nome, perdão, o verbo. O complemento nominal completa o sentido de um nome e o agente da passiva é aquele ser que, na voz passiva, é aquele que executa. Hoje a gente vai trabalhar com apenas dois termos da oração e fáceis, bem tranquilos. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente poder analisar minuciosamente. Aqui. Predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Bom, quando a gente fala em predicativo, eu estou falando de uma característica, tá? De uma qualidade, defeito, um estado em que o sujeito ou o objeto se encontra, tá? Então, toda vez que falarmos em predicativo, nós estamos falando de atribuição de qualidade, certo? De característica. Quando eu falo em predicativo do sujeito, eu estou falando de uma qualidade que vai recair diretamente para o sujeito. Bom, lembra quando a gente trabalhou o sujeito e eu falei para você que o sujeito não era aquele que praticava a ação, que o sujeito era sobre quem o predicado informava alguma coisa, né? O predicativo do sujeito ou do objeto vão aparecer, esses dois predicativos vão aparecer sempre no predicado, certo? E esse predicativo, essa qualidade, ou estará relacionada ao sujeito, ou estará relacionada ao objeto, tá? Essa questão de predicativo, de atribuição de qualidade, ela pode ser feita através de um verbo de ligação ou não. Porque, por exemplo, quando a gente vê um verbo, quando a gente observa na oração que tem um verbo de ligação, a gente já fica com uma ansiedade de querer descobrir qual é a característica, qual é a qualidade. Quando a gente aprendeu lá tipo de predicado e transitividade verbal, eu mostrei para vocês os verbos de ligação e falei que depois deles vinham a qualidade ou vinha um adjunto adverbial, que aí, no caso, meu predicado não seria mais predicado verbal, mas seria predicado nominal se fosse o verbo de ligação mais qualidade. E seria predicado verbal se não fosse mais verbo de ligação e seguido de um advérbio. Vamos lá. O predicativo do sujeito é o termo do predicado que tem a função de atribuir a qualidade ao sujeito. Por isso que o nome é predicativo do sujeito. Essa função pode ser feita através de um verbo de ligação ou não, tá? Nesse caso, a função do verbo é informar algo relacionado ao sujeito. O papel do predicativo do sujeito, numa frase, numa sentença, numa oração, pode ser desempenhado por um adjetivo, por um substantivo, por um numeral, por um advérbio ou por um pronome. Olha aqui o exemplo. A modelo é desastrada. O meu sujeito é a modelo. O é o verbo de ligação. E desastrada é o meu predicativo. Nesse caso, é o predicativo do sujeito, porque esta qualidade aqui está recaindo sobre a modelo, e a modelo é o sujeito. O sofá está sujo. Sujo é o predicativo. Por quê? Porque o meu sujeito, que é o sofá, está recebendo a característica sujo. Então, esse predicativo é predicativo do sujeito. Agora, olha outra aqui. Observe que o é verbo de ligação e o está é verbo de ligação. Agora, olha esta outra oração.
a engenheira corre feliz. Se você olhar, e quem tem a tabelinha lá dos verbos de ligação, né, vai ver que corre não é verbo de ligação, certo? Mas ali eu tenho uma qualidade, eu tenho uma característica. Característica para quem? Para a engenheira. Quem é que corre feliz? A engenheira. E feliz é uma característica para a engenheira. Então, é um predicativo do sujeito. Então, observe que toda vez que eu tiver uma qualidade se relacionando diretamente com o meu sujeito, atribuindo essa característica para o meu sujeito, eu sei que esse meu predicativo vai ser predicativo do sujeito. Diferentemente do que acontece com o predicativo do objeto. Também vai ser uma característica por intermédio de um verbo, certo? Geralmente esse verbo não vai ser mais verbo de ligação, como a gente apareceu aqui, como a gente viu aqui em cima, mas também pode não ser de ligação, tá? Não vai ser de ligação. E essa característica do predicativo do objeto vai recair não lá para o sujeito, mas vai recair para o objeto. Como assim? A gente viu semana passada objeto direto e objeto indireto, né? E a gente viu como é que descobre. Quem não lembra, volta lá na aula da semana passada, se eu não me engano foi do dia 21, não, minto, dia 19, que eu enviei esta aula a vocês. E aí é só voltar lá e para recordar um pouquinho desta aula. Aí eu coloquei um exemplo aqui. As professoras deixaram as crianças satisfeitas. Se você observar, o sujeito é as professoras. Quem deixaram as crianças satisfeitas? As professoras. Então, as professoras é o sujeito. Mas se você observar ali na oração toda, eu tenho uma característica, que é satisfeitas. E satisfeitas é uma qualidade, certo? Agora eu quero que você observe. Satisfeitas é uma característica, é uma qualidade que recai para as professoras ou para as crianças? Aí você olha bem e vai falar assim, não, aquilo ali, ó, satisfeitas, é uma característica para as crianças. Exatamente. As professoras, sujeito, deixaram o quê? Deixaram as crianças. E as crianças estavam satisfeitas, certo? Observe que satisfeitas é uma qualidade que não recai para as professoras, mas sim para as crianças. Diferentemente, olha disso aqui, ó. Deixa eu até botar um asterisco aqui. Deixa eu ver se eu acho, achei. Ó, o professor corrigiu as provas nervoso. Olha lá, se você observar, o professor corrigiu as provas nervoso. Eu tenho uma qualidade ali, eu tenho uma característica. Qual é a característica? Nervoso. Beleza. Nervoso é uma qualidade, nervoso é uma atribuição. Agora eu quero que você diga para mim, esse nervoso aqui é para o professor ou para as provas? Aqui ficou fácil de identificar. Nervoso é um termo que está no singular e masculino. Não poderia ser para as provas, que é um termo feminino que está no plural. E observe que essa característica, nervoso, está indo diretamente para o sujeito. Quem é que corrigiu as provas? O professor. Mas ele estava nervoso. Então, este nervoso aqui é predicativo do objeto. Perdão, do sujeito. Não estou achando a seta aqui. Perdi a seta. Não tem importância. Depois eu acho. Predicativo. Deixa eu botar aqui. Predicativo do sujeito. Observe que o verbo não é verbo de ligação, certo? Eu tenho verbo transitivo direto. Corrigiu o quê? As provas. Não tem preposição. Isso aqui é um artigo. Objeto direto. Verbo transitivo direto. Poderia não botar isso aqui? Poderia, o professor corrigiu as provas, sem nenhum problema. Mas eu quis colocar uma atribuição. Aí eu fui e coloquei nervoso, que é uma qualidade que recai diretamente para o professor.
Então, com isso, eu tenho o predicativo do sujeito. Espero que vocês tenham aprendido a diferença entre o predicativo do sujeito e do objeto e entenderem qual é a função deles, que é atribuir qualidade, característica ao termo, tá? Seja ele sujeito, seja ele o objeto, beleza? E que o predicativo ele vai aparecer lá no predicado. Tranquilo? Semana que vem a gente continua. Um beijo.